Chegamos no domingo, 29º domingo do tempo comum, e nós encontramos hoje fariseus e herodianos que se unem para conspirar contra Jesus. Os herodianos eram partidários da política de Herodes e de sua dinastia, viam de bom grado a dominação romana e, em matéria religiosa, compartilhavam as ideias materialistas dos saduceus. Os fariseus eram zelosos, cumpridores da lei, anti-romanos, e consideravam o regime de Herodes e dos seus sucessores como uma usurpação. Não se pode imaginar a diferença mais radical. Dois grupos completamente contrários, mas se unem numa união surpreendente ao ponto de odiar nosso Senhor. Se o Senhor respondia que era lícito pagar o tributo, por exemplo, a César, os fariseus podiam desacreditá-lo diante do povo que pensava com mentalidade nacionalista, e se respondia que não era lícito, os herodianos podiam denunciá-lo diante da autoridade romana. Jesus estava numa realidade difícil. Jesus dá a resposta cuja profundidade eles não atingem, que é ao mesmo tempo absolutamente fiel à pregação que ele estava fazendo sobre o reino de Deus. Dai a César o que é de César, mas não mais do que isso, pois sem dúvida há que dar a Deus o que lhe corresponde. Reverso necessário da questão que não lhe tinha proposto, ou seja, ele dá uma resposta ao contrário, totalmente aquilo que eles estavam questionando. Eles estavam querendo, se uniram para pegar nosso Senhor e o Senhor dar uma resposta completamente diferente. Não existe igualdade de nível, pois para o israelita Deus transcende toda a cota humana. O que é que corresponde a César? A tributação de que necessita para a existência do ordenamento temporal. O que é que se deve dar a Deus? Evidentemente, todos os mandamentos que implicam o amor, a entrega pessoal. A resposta de Jesus supera o horizonte humano dos seus tentadores e está por cima do sim e do não que queriam arrancar-lhe. Monsenhor José Maria Pereira, que é vigário-geral da Diocese de Petrópolis, essa diocese em que o nosso bispo agora da Arquidiocese de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, foi eleito, o vigário-geral, encontrei um pequeno trecho de sua homilia e achei interessante trazer para nós aqui, porque traz elementos muito concretos de como viver essa relação, por exemplo, com essas realidades de autoridades públicas, como Jesus enfrentou na sua época os herodianos, os fariseus, os grupos saduceus. Atenção, vamos lá. As autoridades públicas estão gravemente obrigadas a servir o bem comum sem buscar o proveito pessoal. Assim deveria ser. Assim deveríamos viver. Ao legislar e governar com o mais pleno respeito pela lei natural, pelos direitos da pessoa, em favor da vida, desde o momento da sua concepção, que é o primeiro de todos os direitos, da família, que é a origem da sociedade, da liberdade religiosa, do direito dos pais à educação dos filhos. O profeta Isaías nos diz: ai daqueles que fazem leis injustas. Clama ao Senhor pela boca do profeta. Rezar pelos que estão constituídos em autoridade é um dever de todos nós cristãos, pois é muito grande a responsabilidade que pesa sobre eles, mas também precisamos tomar consciência da nossa responsabilidade. Eu aproveito toda essa liturgia de hoje, desse domingo, para falar da beleza e da importância que é este governar, este governo público, estatal, mas a gente precisa pensar nesse respeito pela lei natural, pelos direitos da pessoa, a vida, os direitos da família, da liberdade religiosa. Cabe a nós cristãos crescermos no conhecimento mais profundo da doutrina social da igreja, o que a igreja nos ensina, se a gente assume cargos públicos, realidades públicas, a gente procurar viver isso, que a gente não deixe se destruir, consumir por isso. Aquilo que Jesus dizia: dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. A gente não se corromper por isso. Continua: por sua vez, como cidadãos iguais aos outros, os cristãos devem ser homens e mulheres que cumprem escrupulosamente seus deveres para com a sociedade, para com o Estado, para com a empresa que trabalha. A gente não pode estar se comportando de maneira errada. A gente deve ser pessoas honrosas, bons profissionais, qualificados. Essa fidelidade é para os cristãos um dever de consciência, pois de respeito à prestação que se enquadra no seu caminho de santidade. Por exemplo, pagar os impostos de maneira justa, o exercício responsável do voto, a colaboração nas iniciativas que têm visto o bem público, intervenção na política quando a pessoa se sente chamada a isso, são tarefas próprias de qualquer cidadão, e ainda mais do cristão, que quando ele é chamado, sobretudo, a ser vínculo do exercício da justiça e da caridade. Querido irmão, querida irmã, não me estendendo muito, mas trazemos hoje um pouco essa reflexão, em primeiro momento, trazendo esse diálogo difícil que Jesus estava tendo, com os herodianos e os fariseus, mas trazer essa reflexão, que é necessária para nós cristãos entendermos que nós estamos no mundo e que nós podemos transformar o mundo a
partir de dentro, amá-lo apaixonadamente, com o sentimento de Cristo, movido pelo Espírito Santo, mas com uma consciência madura, com uma consciência crescida, uma consciência crescida. Bom, mas já me estendi bastante aqui, porque senão é um tema bastante rico e que nos dá elementos para nossa reflexão. Fica aí e que possa te ajudar, tá bom? Um bom domingo, um abraço.